Hoje nós vamos ler o nosso Ajuda-te e o Céu te ajudará. O livro conhecido aqui de vocês do nosso querido irmão José, psicografia do nosso querido Carlos Bacelli. Ajuda-te e o Céu te ajudará. Capítulo 38, Receitas de Paz. Então vamos lá? Ajuda-te e o Céu te ajudará. Capítulo 38, Receita de Paz. Então vamos lá, gente. Receita de paz. Não sejas a causa da menor infelicidade de alguém. Não efetue julgamentos. Cumpra rigorosamente o dever que te cabe. Que a tua palavra sempre soe conciliadora. Fuja ao prazer desmedido. Combate o apego às coisas transitórias. Cerre os ouvidos à maledicência. Jamais te excedas à mesa. Faze pelos semelhantes todo o bem que puderes. Não percas a ocasião de ser solidário. Combata o teu tempo ocioso. Cultive o hábito da leitura edificante. Seja otimista em relação ao futuro. Ore e confie em Deus. Sobretudo, nada faças que te contrarie a consciência. Eita, meus amigos, profundo. Gente, profundo esse texto. Receita de paz. Receita de paz. Olha só que profundo, hein? Nada faças que te contrarie a consciência. Você vê que o irmão José, que é um espírito muito querido de muitos de nós que já o conhecem, o irmão José, ele vai nos lembrar nesse texto maravilhoso que a melhor forma, né, da gente encontrar a paz é caminhar com a consciência tranquila. Gente, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa errada, todas as vezes que nós andamos fora do caminho que deveríamos caminhar, nós nos sentimos mal. Você já prestou atenção nisso? Todas as vezes que você deixa, né, de viver a plenitude do evangelho na tua vida, que você, sabe, deixa de fazer aquilo que te cabe, você sente um peso na consciência. Não é assim? Eu sinto isso. Toda vez que eu devia ter feito uma coisa e não fiz, ou que faço uma coisa que não deveria, eu sinto um peso. Sabe aquele pesar? Falei uma coisa que eu não devia. A consciência dói. Né? Ou o oposto, né? Puxa vida, deixei de falar algo que eu deveria. A consciência acusa. É ou não é? Assim, por isso que nós aprendemos que o grande mal não é um mal que alguém te faz ou me faz, é o mal que eu e você fazemos. Porque se bem ou mal alguém nos faz algum mal, é lógico, isso não é legal, não é bom. Mas a gente tem a oportunidade de exercitar o perdão, a paciência, e a gente sabe que nada acontece por acaso. Então, você com um pouco de consciência sai da posição da vítima, né? E começa a entrar na posição de quem transforma esse problema, de quem transforma essa situação. Mas aquela pessoa que está fazendo mal, aquela pessoa que está falando mal, aquela pessoa que está fofocando, aquela pessoa, ela está se adoecendo. Então, imagina só quando isso acontece com a gente. A nossa consciência fica pesada. Então, o irmão José está dizendo aqui, olha, a melhor forma de você ter paz na consciência é não ir contra a lei divina. Não vá contra a lei divina. Se você sente que a sua alma está pesada, gente, muito interessante isso, hein? Se você sente que a tua alma está precisando de uma dieta espiritual, vamos fazer uma dieta espiritual. Tua alma está pesada, então se questione, onde é que eu estou deixando de fazer o que eu deveria? Qual o ponto que eu exagerei? E às vezes, gente, isso não é com relação aos outros, é com relação a você. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente só pode errar com alguém. Não necessariamente. Às vezes a gente erra com a gente mesmo, né? Eu posso errar comigo. Né? Eu posso ter uma forma de viver, uma postura equivocada comigo. Talvez a sua consciência esteja te cobrando que você não está cuidando da sua saúde. Às vezes a sua consciência pode estar te cobrando que você não se perdoou por um problema do passado. Você está se bloqueando. Olha que interessante. Então, muitas vezes, aquele mal-estar que a gente sente, você não sabe explicar. Ai, tô sentindo uma coisa estranha, parece que tô com peso, minha vida não vai para frente, não tem uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar. Não é assim? Quantas vezes a pessoa chega numa terapia e fala, ai, eu tô me sentindo mal. Aí, o que que foi? Ah, não sei, né? Ou então vai falar com um amigo, não sei o que está acontecendo. Você pode ter certeza que tem algum pontinho existencial que precisa ser trabalhado. Tem algum nó existencial, tem que ser desatado. Tem que ser desatado. Gente, nada acontece por acaso.
Entende isso? Nada acontece por acaso. Todos nós, ao estarmos mais atentos, que o problema é esse, a gente tem pouquíssima atenção, concorda? Quando a gente está um pouquinho mais atento ao nosso sentimento, quando a gente fica um pouquinho mais atento à nossa forma de viver, a gente começa a modificar o padrão vibracional, não é? A gente começa a modificar o nosso padrão existencial. Então é disso que nosso amado irmão José está falando nesse livro. Ele está falando assim: você está com a consciência pesada, por isso que você está sem paz. Então, como é que você fica em paz? Vá lá e reajuste-se com a sua consciência. Como é que você fica em paz? Vá lá e faça aquilo que a sua consciência pede para você fazer. Para pedir desculpas? Então, dá um jeito nesse orgulho besta aí e vai pedir desculpas. É para ser mais humilde? Vamos dar o jeito no orgulho bobo nosso e vamos nos colocar na posição de receber. Não é verdade? Então, assim, todos nós, meus amigos, temos a oportunidade maravilhosa de despertar espiritualmente. E no momento que a nossa consciência desperta, várias coisas lindas acontecem. Isso é muito bonito, né? Porque quando eu compreendo onde é que eu estou errando e eu começo a ajustar o meu padrão de comportamento, naturalmente a minha vida muda imediatamente. É muito lindo isso, né? O simples fato de você se sentir em paz já vai fazer com que a leveza da sua vida se estabeleça. E aí muda tudo. Absolutamente tudo. E a gente às vezes não se dá conta disso. Não é? Às vezes a gente não se dá conta disso. Então temos que prestar muita atenção. Então a gente tem que prestar muita atenção, né? Nesse nosso padrão de comportamento. A gente tem que prestar muita atenção na nossa forma de viver. A gente tem que prestar muita atenção na nossa maneira de se comportar, porque sem se dar conta, a gente acaba se perdendo por detalhes. Você sabe que isso é curioso, né? Olha só como é que são as coisas. É muito mais fácil a gente ter a sensação de vítima, concorda? É muito mais fácil, minha vida não está indo para frente, pô, não está legal, a coisa não está indo bem. E aí você fica assim, andando em círculos. Muito tempo atrás, com esse tipo de situação, e só quando eu aprendi a meditar. Era interessante, né? Eu aprendi, mas não meditava. Por isso que eu te falo, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Porque o resultado é o mesmo. Eu tinha aprendido a meditar, mas não meditava. Então, assim, adiantava pouco, né? Porque, imagina, você tem uma consciência grande do que fazer, mas não faz. Aí não funciona, né, gente? A gente precisa aprender a meditar. Na medida que você aprende a meditar, e você medita, as coisas acontecem. Enfim, aí eu comecei a meditar. E eu me lembro, era muito novo isso. Então, as primeiras meditações que eu fiz, sabe, e ótimas, assim, sabe, saindo daquela fase da mente agitada, quando eu comecei a perceber a minha mente agitada, eu juro para vocês, a sensação que eu tive, a sensação que eu tive, era que eu estava assistindo um desses filmes loucos, assim, de agitação, sabe? Porque eu comecei a ver a agitação que tinha na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu era assim. Nossa, eu me lembro disso. Né, uma ferramenta que a gente usa, eu me visualizava fora de mim, né, atrás do meu corpo, que é uma ferramenta ótima, uma técnica muito legal. E aí visualizava a minha consciência, aí eu via a projeção, a minha mente agitada, a minha mente, né, cheia de preocupações, de ansiedade e assim por diante. E aí o mais legal disso tudo, assim, no frigir dos ovos, né, é que com o passar do tempo, eu fui começando a perceber também como a mente foi acalmando. E aí, ao perceber que a mente ia acalmando, eu vi que não foi por acaso. À medida que a mente acalmava, meu coração ficava em paz. Eu falei, gente, olha que loucura, né? Então, isso quer dizer que boa parte dos. Isso assim, eu novo, menino ainda. Boa parte dos conflitos que eu tenho está gerando dores em mim que eu não sabia. Porque, gente, isso é muito sério. Nem tudo aquilo que te incomoda você sabe. É diferente, você está com a dor no braço. Minha dor no braço. Você sabe onde está a sua dor. Se alguém te perguntar, o que é que está doendo? Você fala, meu braço. Né? Ou então uma pessoa brigou com você. Eu estou triste porque fulano brigou comigo. Por que você está triste? Porque o fulano brigou. É fácil de você ver. Mas tem coisas que a gente guarda no inconsciente. Às vezes você entra numa vida tão agitada, tão tensa, que não se dá conta de ver. Às vezes você se tornou uma pessoa tão agressiva, não é? Uma pessoa tão mal educada, tão inconveniente,
e não percebe que é assim. Na verdade, gente, quantas vezes nós fazemos coisas sem nos dar conta, mas o nosso inconsciente absorve, né? E aí, de alguma maneira, ele vai dando sinais. Ei, Ricardo, Ricardo, presta atenção, Ricardo. E é nesse momento que a gente pode começar a despertar. Isso faz sentido, gente, para vocês? Você concorda que muitas vezes a gente tem questões que a gente guarda na gente que a gente nem se dá conta? Coloca aí, sim ou não? Porque quando a gente começa a prestar atenção nisso, o que o irmão José está falando aqui na obra fica mais fácil de ser feito. Você vai encontrar o que lhe traz paz. Porque ao encontrar o que te traz paz, você começa a ficar em paz com a sua consciência por caminhar alinhado à lei divina. Então, gente, lembre-se, o problema não é alguém te agredir, alguém ser desonesto com você ou te maltratar. É quando nós agredimos, quando nós somos desonestos, quando nós maltratamos. Porque se você tem paz com a sua consciência, você está fazendo a coisa certa, você não paga o mal com o mal, mas você é uma pessoa boa, sabe? Nos momentos de dificuldade, você está lá se esforçando para caminhar, né? Numa linha de equilíbrio, de harmonia. Essa vibe do bem, isso volta para você. E volta mesmo, tá? Não duvide disso. A vida é próspera, ela é abundante. Mas no momento em que a gente ignora essa realidade, a gente começa a adoecer. Então, muitos de nós vivem hoje doentes, espiritualmente falando, né, no aspecto espiritual, não se dá conta, vive na vida agitada, uma vida tensa, e as coisas não vão para frente. Então, desde que a gente começou a trabalhar, nós vamos intensificar a meditação, trabalhar a meditação, potencializar a meditação com as pessoas, né? É impressionante como tudo mudou. Por quê, gente? Porque para qualquer mudança efetiva, a gente não pode ficar com a cabeça misturada em quem a gente não é mais. Se você não consegue ver com clareza o que faz sentido na tua vida, o que não faz, a gente mistura. Exatamente isso, ó, que nosso querido irmão José mostrou para nós. Então, se liga, se liga. Porque a gente não pode ficar à mercê, não é? Dessas coisas todas. Não pode. De uma mente agitada, não é, gente? Ficar à mercê de sofrimento. Ah, porque a família fez isso, fulano fez aquilo. Isso não funciona. É para você prestar atenção. Porque 80, 90% das coisas que mais nos incomodam são as mesmas coisas. Já prestou atenção? As mesmas. Então, o que isso quer dizer? Elas não mudam necessariamente. Então, se você ficar esperando que elas mudem para você mudar, você não vai ter paz. Então, as coisas são como são, gente. Você que tem que se trabalhar para ser melhor a cada dia. É isso que o Evangelho nos ensina. Quem tem que mudar não é o mundo aqui fora. O mundo aqui fora vai mudar quando der conta. Eu tenho que mudar meu mundo aqui dentro. Entendeu? Eu não sei se a borboleta vai querer vir até mim, mas eu vou cultivar o meu jardim. Isso está no meu alcance. Onde a borboleta vai pousar? Não sei. Mas cuidar do meu jardim, isso está no meu alcance. Então, esse é que é o grande ponto, né? Não é sobre você e os outros. Nunca foi. É sobre você e você. E a gente vê essa ilusão. Eu falava, você ainda acha que a culpa da vida que você tem em alguém, você ainda está nessa onda de ser vítimazinha e projetar sua responsabilidade nos outros? Ei, ô criatura! Ô criatura! Acorda, criatura! Porque o tempo está passando. É entre nós e Deus. Lembra da fala de Maria Teresa? Não é entre nós e as outras pessoas. Tá bom?